Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, 2 dias antes de conhecermos o primeiro campeão, tetracampeão brasileiro da Libertadores, o São Paulo toma uma goleada histórica do Fluminense no Maracanã. As duas coisas têm ligação? Não, mas dizem muito. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre o amasso, a goleada, a humilhação sofrida pelo São Paulo no Maracanã na noite de quinta-feira e de como isso acabou sendo uma espécie de ironia do destino 2 dias antes de conhecermos o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, e esse app está totalmente de graça para você, só vir baixar no primeiro comentário fixado. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira e na noite de quinta, o Fluminense amassou, humilhou o São Paulo no Maracanã com uma goleada de 6-0, 3 gols no primeiro tempo, aos 9, aos 16 e aos 24, ou seja, antes dos 25 minutos o Fluminense já ganhava de 3-0 e depois no segundo tempo mais 3 gols. John Kennedy aos 69, Canóbio aos 77 e Kevin Serna aos 87. Com isso, o Fluminense deu uma goleada histórica no São Paulo. O Fluminense garantiu sua vaga na Libertadores da América. O Fluminense foi, aqui a classificação do campeonato, foi ao 5º lugar com 58 pontos. Fluminense, Botafogo e Bahia, neste momento, disputam de forma ferrenha ali a 5ª posição, e a 5ª posição é importante porque com essa 5ª posição o clube garante vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Então, nesse momento, Fluminense 58, com um jogo a mais, Botafogo 58 e Bahia 56. E com isso, mas pelo menos o Fluminense e o Bahia, todos esses aqui, os 7 primeiros, pelo menos já estão na Libertadores nas fases prévias, que a gente chama de pré-Libertadores. Ao mesmo tempo, essa goleada garantiu que o São Paulo não pode mais ir à fase de grupos da Libertadores. O São Paulo, no máximo, vai para a chamada pré-Libertadores. E mesmo assim, o São Paulo não depende só de si para ir à pré-Libertadores. Ele precisa terminar em 8º lugar. Ele pode ser, por exemplo, na rodada ainda ser ultrapassado no 8º lugar pelo Grêmio, ou pelo próprio Red Bull Bragantino, que pode passar o São Paulo no número de vitórias. Ele tem que, nas últimas 2 rodadas, ficar na 8ª posição e ainda torcer para que ou o Fluminense ou o Cruzeiro ganhem a Copa do Brasil, porque com o Fluminense ou o Cruzeiro ganhando a Copa do Brasil, abre a 8ª vaga para ir para a Libertadores. Então, esse é o cenário do São Paulo. Então, uma goleada espetacular do Fluminense, só mostrando o ritmo e o crescimento do Fluminense vertiginoso nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai chegar muito forte para a semifinal da Copa do Brasil, quando ele enfrenta o Vasco, e jogando muito bem, conseguindo jogar bem, ganhou bem do Fluminense, ganhou bem do Flamengo por 2-1, empatou com o Palmeiras jogando melhor, merecia ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque e ontem atropelou o time do São Paulo. E eu queria falar aqui, fazer uma correlação. Essa goleada que o São Paulo sofre, que é a pior goleada do São Paulo nos últimos 24 anos, a última vez que o São Paulo sofreu uma goleada desse tamanho, o São Paulo sofreu um vexame desse tamanho, foi em 2001, quando o São Paulo foi goleado pelo Vasco por 7-1.
num jogo muito particular que o Rogério Ceni, então goleiro do São Paulo, foi expulso logo no começo do jogo. E aí ele fez uma falta fora da área, foi expulso, como manda a regra, e aí o São Paulo tomou 7-1 do Vasco, em São Januário. Essa era a pior goleada do Vasco, sofrida pelo São Paulo, até a noite de ontem. Havia 24 anos que o São Paulo não sofria um vexame desse, e esse 6-0 aconteceu e foi construído pelo Fluminense ontem com muita facilidade. E aí, essa goleada sai numa quinta-feira, quando no sábado nós conheceremos o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. E não será o São Paulo, né? Como todos sabem e como muito bem a torcida do São Paulo sabe. Eu queria fazer aqui uma reflexão. Vamos voltar ao meio de 2005. Ao meio de 2005, quando o São Paulo goleia o Atlético Paranaense no jogo de ida e garante praticamente o título da Libertadores sobre o Atlético Paranaense. Ali, em 2005, o São Paulo se tornava o primeiro tricampeão brasileiro de Libertadores. São Paulo tinha vencido em 92 e 93 e tinha vencido de novo em 2005. Na sequência desse título da Libertadores 2005, o São Paulo consegue outra final de Libertadores, é derrotado pelo Internacional na final de 2006, consegue outras campanhas de semifinal de Libertadores e consegue um tricampeonato brasileiro, 6, 7 e 8. Se você volta para o meio de 2005 e você fala para algum torcedor o seguinte: olha, torcedor do São Paulo, eu vim do futuro. Eu vim 20 anos da frente. Eu sou um viajante no tempo e fui a 2025. E eu estou te dizendo que em 2025 nós teremos o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Aí o torcedor do São Paulo vai ter certeza que é o São Paulo. Ou mais ainda, o torcedor do São Paulo vai falar: é impossível o primeiro tetracampeão brasileiro ter saído em 2025 só. Porque em 20 anos, é lógico que o São Paulo ganhou outra Libertadores. Se você veio do futuro, uma pinóia. Você é um picareta. Porque é impossível que o São Paulo, de 2005 a 2025, não tenha ganho nenhuma Libertadores. É maluquice o que eu tô falando? É plenamente factível alguém, um torcedor do São Paulo em 2005, não acreditar que o São Paulo ficaria 20 anos sem ganhar uma outra Libertadores. Totalmente factível. Mas eu vou além. Se você em 2005 fala para um torcedor do São Paulo que o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores seria Palmeiras ou Flamengo, o torcedor do São Paulo vai dizer: porra, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Isso é impossível acontecer. Porque em 2005 o São Paulo conquistava seu terceiro título da Libertadores. O primeiro clube brasileiro a ter 3 Libertadores. Flamengo e Palmeiras na ocasião só tinham uma Libertadores. E além de uma Libertadores, tinham nos últimos anos, né, o Palmeiras até tinha sido vice em 2000, tinha sido semifinal em 2001, mas como cenário dos clubes lá em 2005, Flamengo em 2005 brigou para não cair até a última rodada. O Palmeiras em 2005 já não tinha o apoio da Parmalat e estava ali começando a patinar. Se você volta no tempo e em 2005 diz para um torcedor do São Paulo que o primeiro tetracampeão brasileiro sairia em 2025 e seria Palmeiras ou Flamengo, o torcedor do São Paulo ia rir na sua cara. Ele ia achar isso daí é uma peça de ficção. E é isso que vai acontecer. Nos últimos 20 anos, o São Paulo não ganhou nenhuma Libertadores. Nos últimos 10 anos, o São Paulo tem uma semifinal de Libertadores, que foi aquela semifinal de 2016 contra o Atlético Nacional. E o São Paulo
2 dias antes do primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores ser decidido, o São Paulo toma uma goleada vexatória de 6-0 para o Fluminense dentro do Maracanã. E isso só mostra o estado de coisas que tá o São Paulo. Se você vê a forma como o São Paulo se esfarelou enquanto instituição, a forma como o São Paulo decaiu enquanto clube, enquanto instituição, enquanto imagem, você passa a entender perfeitamente o que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo que tem quase R$1 bilhão em dívidas, um São Paulo que está pegando empréstimo para pagar empréstimo, um São Paulo que vive uma guerra política, vive uma batalha política todo santo dia. A eleição de São Paulo é só daqui a um ano e hoje você só vê o atual presidente do São Paulo, Júlio Casares, que entrou dizendo que ia fazer, que ia acontecer, que ia reformar o São Paulo, que ia levar o São Paulo de volta para o futuro, e não fez nada disso, brigando com o Belmonte, que é o diretor de futebol, porque os dois querem brigar pelo poder político do São Paulo para a eleição do ano que vem. Enquanto isso, o São Paulo vive esse estado de coisas. O São Paulo que não só cumpriu um dos seus objetivos esportivos na temporada, que foi chegar às quartas de final da Libertadores, e mesmo assim foi eliminado pela LDU da forma que foi. O São Paulo que não vai cumprir sua meta dentro do Brasileiro, não vai ficar entre os 6. O São Paulo que não cumpriu sua meta de chegar na final do Campeonato Paulista. O São Paulo que não cumpriu sua meta de chegar às quartas da Copa do Brasil, caiu nas oitavas. Um São Paulo que tem um departamento médico que não consegue entregar jogadores minimamente saudáveis ao seu treinador. Um São Paulo que ontem não tinha 23 jogadores para botar no banco de reservas. São Paulo ontem foi ao jogo do Maracanã com 21 jogadores, porque ele não tinha mais atleta disponível para botar no banco de reservas. Então, se você pega a trajetória do São Paulo, a falência progressiva do clube como instituição, o São Paulo em 2005 era case mundial, vou falar de novo, um case mundial de administração de clube. O São Paulo não devia nada a nenhum clube do mundo em 2005. Não é do Brasil, não. É do mundo. E hoje o São Paulo é esse clube completamente depauperado, é esse clube totalmente entregue à sorte, é um clube totalmente falido, não só nos aspectos contábeis, mas também nos aspectos morais e nos aspectos de gestão. E assim, quando eu digo era um case mundial de gestão de clube, é um choque você ver o São Paulo assim. Porque você não está falando de um clube qualquer. Você está falando um clube que quando você conversa sobre o maior clube do futebol brasileiro, você inclui o São Paulo nesse debate, historicamente. Mas os últimos 20 anos do São Paulo, que nesse meio tempo tem inclusive mudança de estatuto para permitir movimentações fora do que era o previsto no estatuto, para permitir mais reeleição do que pode, para permitir que o poder continue concentrado na mão de uma meia dúzia. E tudo isso começa lá atrás e vem fazendo o São Paulo falir. Essa goleada de 6-0, ela é uma junção de coisas. Ela é uma junção de erros. Não é só porque os jogadores
são ruins. Vários são ruins. Não é só porque o departamento médico do São Paulo não consegue levar, botar os jogadores à disposição. Não é só porque o time tá brigando, o clube tá brigando o tempo todo, um dirigente pelo outro por disputa do poder. Não é só porque os principais jogadores estão machucados. Não é só porque o Crespo está completamente isolado tentando fazer alguma coisa. Não é só porque dirigente nessa hora não está botando a cara. Não é só porque nessa hora o São Paulo vende o mando e joga a reta final do Campeonato Brasileiro num estádio de um rival. Não é só porque quando a torcida conclama um protesto pro Morumbi, estrategicamente a direção, alegando problema no gramado, volta com o jogo, tira o jogo do Morumbi para Vila Belmiro. Não é só porque o São Paulo tem hoje jogadores jogando com a camisa do São Paulo que 20 anos atrás não serviriam para ser, talvez, não serviriam para compor elenco do São Paulo. Não é só porque hoje o São Paulo tem jogadores com o rótulo de ídolo que 20 anos atrás não vestiriam a camisa do São Paulo. Não é só por isso. Não é nada disso isolado. É tudo isso junto. É tudo isso somado. Os especialistas dizem que nunca um avião cai por causa de uma coisa. Que para um avião cair precisa uma série de problemas juntos acontecerem. E o São Paulo não chegou a isso aí por causa de uma coisa, é por causa de tudo isso junto. E aí é muito emblemático que no fim de semana em que nós teremos o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores e ele não será o São Paulo toma um 6-0 de perder o caminho de casa do Fluminense. Eu fico imaginando a dor, eu fico imaginando o sentimento do torcedor do São Paulo. Um torcedor que durante anos se orgulhou de ter um clube muito à frente dos demais. Um clube que desde o meio dos anos 80 era sempre brigando pelos principais títulos do futebol brasileiro. Sempre brigando por título brasileiro, pensando em Libertadores, entrando em Libertadores para ganhar, sendo campeão, sendo vice de Libertadores, vendo o clube se depauperar assim. E a fala do Luiz Gustavo é muito certa. Quem de responsabilidade tem que botar a cara agora? E aí ontem, na goleada do Maracanã, você não tinha Júlio Casares, você não tinha Belmonte. É deprimente ver o São Paulo chegar nesse estado. E que começa lá atrás com aquela mudança completamente questionável no sentido moral. Se legalmente ela foi feita corretamente, no sentido de cumpriu-se o que mandava o estatuto, ou cumpriu-se o que mandava para mudar o estatuto, moralmente a falência do São Paulo começa ali. E de lá para cá ela só vem decrescendo o tamanho da instituição e depauperando a instituição. Dentro do campo, fora do campo, no departamento médico, na gestão. E é uma tristeza ver o São Paulo assim. É uma tristeza. E todo mundo sabe, eu não sou São Paulino, mas acompanho o futebol desde o meio dos anos 80 e do meio dos anos 80 até o começo desse século, o São Paulo era sinônimo de organização, era sinônimo de coisas que funcionavam no futebol. Há pelo menos 15 anos o São Paulo virou exemplo de tudo diferente disso. É muito triste ver uma instituição chegar nesse ponto. E aí vamos ver, porque ano que vem é ano de eleição, e aí ano que vem muita gente vai querer aparecer como solução mágica, como o seu Júlio Casares apareceu 5 anos atrás, e a realidade é essa.
Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça para você, não paga nada para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.